Nessa nota de aula, nós vamos abordar a questão da delta de Dirac. Então, veja bem, qual que é a motivação para a gente estudar isso aí? A motivação é a seguinte, olha bem o começo do meu texto aí. Considere uma equação diferencial da forma. Equaçãozinha típica aí de segunda ordem, né? IDO de segunda ordem. AY duas linhas mais BY' mais CY igual a G de T. A gente já resolveu várias dessas aqui com o transformado de Laplace. Só que agora tem esse detalhe aqui. Nós vamos considerar um G de T, uma função G de T, que é grande em um intervalo pequeno. Aí ele escreveu aí matematicamente, né? O que é um intervalo pequeno? É o tempo entre T0 menos epsilon e T0 mais epsilon. Esse epsilon é um valor bem pequenininho, tá certo? Nessas horas eu costumo dar como exemplo para os alunos, né? Acho que eu até escrevi aí no PDF, eu costumo dar como exemplo uma martelada, você pega um prego e pá, dá uma martelada. Imagina que você é o prego sentindo a martelada. Você vai sentir uma força muito intensa durante um ΔT muito pequeno, né? A mesma coisa uma raquetada na bola de tênis. A bola de tênis sente aquela força da raquetada, imagina, não em câmera lenta, né? Imagina no jogo lá normal, pá, pá, os caras batendo dos dois lados, aí pá, dá uma raquetada. É uma força intensa que a raquetada aplica na bola durante um ΔT bem pequeno. Então, na verdade, é a ideia do relâmpago. O relâmpago é aquela energia é muita energia elétrica ali envolvida, mas ele dura uma fração de segundo. Então, plá, cai o relâmpago, né? Essa que é a ideia desse G de T aqui que a gente está imaginando nessa equação diferencial. Então, G de T é uma função grande no intervalo pequeno. Aí eu dou aqui como exemplo a bola atacada na bola de golfe, bola de tênis e tal, né? Aí eu peço para considerar esse integral aqui, né? Então, olha só que interessante. Essa integral, quer dizer, os caras escolheram, os matemáticos que trabalharam com isso, eles perceberam o seguinte, se a função ela for muito grande no intervalo muito pequeno, ela vai ser que nem um traço para cima, assim. Depois ela vem 0, 0, 0, 0, aí faz um traço para cima e volta. E esse para cima pode ser até infinito, uma coisa muito grande, muito intensa, num intervalo muito pequeno. Então, eles decidiram tratar isso aí através de integrais. Em vez de escrever uma fórmula para essa função, que é muito grande no intervalo pequeno, porque é difícil você escrever uma fórmula para ela, né? Então, uma fórmula assim, f de x ou f de t igual a tanto. Então, eles tentam cercar essa função e descrevê-la matematicamente através da integral. Então, o que eles percebem o seguinte, olha, a função ela é, como ele disse lá antes, né, muito grande no intervalo muito pequeno. Então, ela vai valer próximo, tendendo a infinito, dentro desse intervalo de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon. Então, a integral, olha para essa integralzinha aí que tem na tela. Essa integral de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon acaba sendo a integral de menos infinito até mais infinito dela. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque fora desse intervalo aqui, ela vale zero mesmo, né? Então, não vai afetar a integral. Então, você pode considerar que a integral nesse intervalo é a mesma coisa que integral de menos infinito até mais infinito. É uma ideia que a gente expõe, né, quando está estudando esse assunto. E aí ainda fiz um comentário aqui, né, tentando fazer uma analogia com alguma coisa física, né? Em um sistema mecânico, a gente chama essa G de T, onde tem uma G de T desse tipo, a gente chama essa integral I de epsilon de impulso da força. Né? E num circuito, se Y é a corrente num circuito elétrico, G de T é a derivada da tensão, então I de epsilon representa a tensão. Aí são analogias que o pessoal faz, né, com a realidade física, né, mecânica, elétrica e tal. Então aí o pessoal considera aqui o seguinte, ó, ele considera o seguinte, bom, beleza, mas como que eu vou resolver essa integral? Como que eu vou para frente no meu raciocínio? Como que eu vou resolver essa integralzinha de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon, ou de menos infinito até mais infinito, elas são iguais, né? Qualquer uma das duas, como é que eu vou resolver se eu não tenho a menor noção de como que é o G de T? A única coisa que eu sei é que ele é muito grande num intervalo muito pequeno. Aí o pessoal introduz essa ideia dessa função d epsilon de t. Ela vai representar o G de T, tá certo? Olha bem, para a fórmula dessa função. Porque aí a gente tem uma fórmula para substituir dentro da integral e continuar a conta, senão a conta vai ficar parada. Né? Tá, beleza, tem uma função g de t que é muito grande no intervalo pequeno, a integral dela de menos infinito até mais infinito é a mesma coisa que t0 menos epsilon até t0 mais epsilon, e ela é o impulso, ela é a tensão no circuito e acabou a aula. Não,
A gente precisa continuar essa aula. Precisa fazer alguma conta aqui com esse G de T, né? Então eu preciso ter uma fórmula para ele. Então o pessoal criou uma fórmula específica, que é essa fórmula dy de t. Ela vai representar o G de t. Olha bem para essa fórmula. dy de t é uma função que vale 1 sobre 2ε, enquanto t... Eu já vou mostrar um desenho. Primeiro vamos ver a fórmula. Ela vale 1 sobre 2ε para quando t está entre menos ε e ε, e ela vale 0 quando t está fora desse intervalo. Quando t é menor ou igual que menos ε, ou t maior igual que mais ε. Antes de eu mostrar o desenho, você consegue entender que isso aí forma um platô? A função está valendo 0 para t menor ou igual que menos ε. Então ela vem valendo 0, 0, 0, 0, 0. Quando ela chega nesse intervalo de menos ε até ε, ela passa a valer 1 sobre 2ε, que é um valorzinho positivo, faz um platô. Depois para frente do ε, ela passa a valer 0 de novo. Então, quer dizer, a figura que vai representar ela, deixa eu já mostrar para vocês, eu não copiei ali na nota de aula, mas tem no livro, a figura é essa aqui, ó, olha essa figurinha da esquerda aqui, ó. É exatamente, só que em vez de usar a letra, deixa eu dar mais um aqui, em vez de usar a letra ε, por algum motivo, o autor do livro utilizou a letra tal, mas eu coloquei ε ali, tá certo? Olha lá, de tal, em vez de colocar dy. Então, lá, até chegar aqui, ó, vale 0, depois vale 1 sobre 2ε, depois vale 0 de novo. Formou, como eu tinha antecipado para vocês, formou um platôzinho essa função. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Não sei se vocês estão acompanhando tudo isso que eu estou falando. Enquanto eu falo, vocês estão ouvindo bem minha voz? E você, quando eu estou lá no livro, vocês veem o mouse passando na tela? Vocês conseguem ver aonde eu estou apontando com o mouse? Oh, o pessoal está respondendo aqui. Sim, sim, dá para ver o mouse, certo? Perfeito. Ah, tá legal. Então vão acompanhando a explicação aí. Ótimo. Porque assim eu já vou apontando o mouse como se fosse a minha mão mesmo ali apontando na lousa, né? Então, essa é a função dy. Agora, olha só que interessante. Espero que fez um barulhinho maldito aqui. Não sei se... talvez tenha sido alguém que entrou. Então, olha só. Vamos voltar aqui. Opa, deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa. Não, parece que está tudo bem. Ah, Isabela. Isabela acabou de entrar. Acho que foi ela que fez esse barulhinho aqui. Então, olha só, deixa eu dar um Alt Tab aqui para eu poder ver a nota de aula. Aqui. Então, essa função dy. Agora, olha só o gráfico da direita. O que é esse gráfico da direita? O cara aqui está fazendo o ε tender a 0. Então, por exemplo, se eu tenho um ε muito pequeno, o que vai acontecer? É um intervalinho pequeno aqui. Aí o 1 sobre 2ε fica muito grande. Olha lá, no intervalinho pequeno ela fica muito grande. Por outro lado, se eu tenho um ε grande... Então, por exemplo, menos 10. Então, ela, aqui é menos 10, aí ela faz o platôzinho até mais 10. Só que aí ela também sobe pouco, porque é 1 sobre 2 vezes 10, 1 sobre 20, 0,05. Né? Então, essa fórmula dessa dy de t, ela acaba representando certinho a g de t, né? Contanto que a gente imagine que esse ε ele está tendendo a 0. Tá certo? Por quê? Quando ele tende a 0, esse 1 sobre 2ε explode para infinito ao mesmo tempo que o intervalinho tende a 0. Olha só que interessante. Eles acabaram bolando, os matemáticos que mexeram com isso, eles acabaram bolando uma fórmula que representa essa função que é que nem um relâmpago, que representa uma coisa muito intensa num intervalo muito pequeno. Tá aí, eles bolaram uma fórmula de representar isso aí. E você vai ver que tem... Porque alguém poderia falar, professor, não poderia ser 1 sobre 3ε, 1 sobre 4ε? Daria certo também. Daria, mas você vai ver que tem tem um porquê especial dele colocar 1 sobre 2ε. Vai formar uma função dessa, que é muito intensa no intervalo pequeno, mas que tem uma característica particular muito especial que é interessante para as contas, tá certo? Então, beleza. dy de t, 1 sobre 2ε para t entre menos ε e mais ε, 0 para t fora desse intervalo. Essa é a função, então, que vai estar representando aqui um fenômeno que é muito intenso num intervalo de tempo que é muito pequeno, de menos ε até mais ε, tá? Olha aqui o que eu falei que é interessante, já está dito aqui na próxima linha. Segue imediatamente que I de ε é igual a 1 para todo ε. Olha só que interessante. Se você voltar aqui nessa integral, que é o I de ε, se você fizer ela, você vai observar o seguinte, beleza, integral de menos infinito é mais infinito. Não precisa, faz só de t0
menos epsilon até t0 mais epsilon. Nesse intervalo, a função vale 1 sobre 2 epsilon. Aí seria o momento bom de eu ter a mesa digitalizadora aqui para fazer a conta. Eu recomendo que vocês peguem aí uma folha de papel e faz. Eu vou fazer aqui também, pode pegar uma folha de papel. Essa conta é bem facinho. Integral de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon, só para vocês verem mesmo que o negócio dá 1. E é cálculo 1, isso aqui é muito simples de fazer essa conta. Vai ficar dentro do integrando 1 sobre 2 epsilon dt. 1 sobre 2 epsilon é constante, vai para fora da integral. 1 sobre 2 epsilon, integral de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon. Estou fazendo num rascunho aqui comigo. E aí vocês têm um tempo para pegar em um papel e fazer vocês também. dt, aí resultado vai ficar 1 sobre 2 epsilon, t0 mais epsilon menos t0 menos epsilon, integralzinha tranquila de cálculo 1, 1 sobre 2 epsilon vezes, abre parênteses, t0 mais epsilon menos t0 mais epsilon. Resultado, se você fez a conta aí num rascunho, você vai ver que a conta dessa integralzinha ficou 2 epsilon dividido por 2 epsilon, que é igual a 1. Olha que interessante, né? Ou seja, em termos de conta, né? Você pode fazer no papel, você não vai ter dificuldades. Em termos de desenho, só mostrar aqui no desenho, porque todo mundo que já fez cálculo 1 sabe que uma integralzinha definida dessa representa uma área, né? Essa que é a interpretação da integral, ela é uma área. Então, por exemplo, a área, o que ele está dizendo com essa integral é o seguinte: a área debaixo desses platôs, não importa qual deles, aqui da segunda figura. Pode ser o platô mais baixo, pode ser o platô intermediário, pode ser o platôzinho mais alto. A área debaixo de todos eles é 1, constante. A integral sempre dá 1, independente do epsilon. Então, significa que a hora que o epsilon tender a 0, a integral vai continuar dando 1. Então, você vai ter um bicho muito estranho, que ele é 0 sempre, a não ser quando chega no t igual a 0, que ele explode para infinito. Depois ele volta a ser 0. 0, 0, 0, 0, 0, infinito, num ponto só, 0, 0, 0, 0, 0. Só que quando você faz a integral desse bicho, dá 1. Vocês estão percebendo isso aí, sim ou não? Vocês estão percebendo o quão estranho é isso? Deixa eu perguntar para vocês, vocês conseguiram fazer a integralzinha aí num pedaço de papel? Quem foi que pegou um pedaço de papel e tentou fazer essa integral? Vamos ver aí se alguém vai reagir. Acho que o pessoal já foi dormir nessa altura. Olha lá, alguém falou eu. Olha lá, que maravilha. Fiz, aí teve um pessoal que fez. Olha lá, o cara tá mostrando na folha, bicho. Aê, parabéns, Eduardo. É isso aí mesmo. Deu 1. Quer dizer, o pessoal que fez a integral percebeu o que eu estava querendo dizer. Olha só, alguém está querendo participar bem na hora da integral. Olha lá, tá lá, brabo. Então, o que acontece? Vocês estão percebendo que tem uma coisa misteriosa aqui acontecendo, que é o seguinte: os caras criaram uma função que, na verdade, é uma sequência de funções, né? Você tem platô mais baixo, vai tendo vários platôs, né? Mas todos eles têm uma coisa em comum. A integral deles de menos infinito até mais infinito dá 1. Então, independente do epsilon, independente da largura da base do platô. Então, mesmo quando você fizer essa largura tender para 0, e, consequentemente, o platôzinho explode para infinito, mesmo ali, a integral está dando 1. Tá certo? Então, vamos voltar para a nota de aula. Vamos ver no que vai desembocar isso aí. Vai desembocar que nós vamos chegar na transformada de Laplace, mas calma lá. Tem que ser, essa aula aqui você tem que ir explicando passo a passo para o cara. Então, primeira coisa, vamos fazer uma recapitulação do que a gente já viu. A gente está a fim de resolver equações diferenciais como essa aqui, tranquilinha, igual várias que a gente já viu, igual a g de t, só que agora pegando o caso particular, onde g de t é uma função muito grande num intervalo muito pequeno. Então, o que ele fez? Ele começou dizendo que nós vamos ter que tratar essa função com base nessas integrais. Aí bolamos uma representação para essa função. Estamos representando essa função que é muito grande no intervalo pequeno por d epsilon de t, que é com essa fórmula aí que eu expliquei para vocês. 1 sobre 2 epsilon aqui, 0 aqui. Observamos, de maneira assim, a ponto da gente ficar perplexo, que a integral dessa função de epsilon para todos os epsilons que você quiser, vai dar sempre igual a 1 a integral, para todo epsilon maior que 0. Tá? Além disso, eu ainda escrevi aqui, né? É interessante notar que o limite dessa função vai dar 0 para todo t diferente de 0. Claro, conforme você vai diminuindo, você vai fazendo o epsilon tender a 0, a base do platô está tendendo a 0. Então, está ficando tudo igual a 0 na função. Só o platôzinho está explodindo para infinito. Enfim,
Como I de epsilon é igual a 1 constante para todo epsilon, então, quando epsilon tende a zero, a integral também dá 1, tá certo? Conclusão, podemos, a partir dessas observações, definir uma função, e olha bem o nome que ele dá para essa função. Função impulso unitário, que é a delta, a famosa delta de Dirac, né? Vocês repararam na palavra unitário aqui? Aí eu queria enfatizar essa palavra, porque aí tem aquele questionamento, né? Ah, a função poderia ser 1 sobre 3 epsilon, 1 sobre 4 epsilon, mas aí talvez, não sei, teria que repensar aí a definição dela, porque daí talvez a integral não desse 1, né? Aí a gente pode discutir isso depois, mas eu acredito que essa definição aqui com 1 sobre 2 epsilon é justamente para dar um impulso unitário. Com 1 sobre 2 epsilon e a função escrita dessa forma, ela vai tender a infinito no zero, o resto vai ficar tudo zero, e a integral vai dar 1. Exatamente 1. Função, impulso, unitário. Quer dizer, você poderia ter outros impulsos tendendo a infinito no zero, mas aí talvez a integral não desse 1. Né? Então, essa função impulso unitário, delta, ela não é o d epsilon, ela é o limite da d epsilon quando o epsilon tende a zero. Você pega aqueles platôs e manda o epsilon para zero, aí você formou um impulso unitário, que é o delta de Dirac, tá certo? Podemos, a partir dessas observações, definir uma função impulso unitário delta, que funciona como um impulso 1 em t igual a zero, porque impulso é integral, né? O valor da função mesmo é infinito no zero, mas quando você faz a integral dá 1. Então ele diz que é um impulso 1 em t igual a zero. Porém, ela é nula para todo t diferente de zero. Isso que é muito interessante. De um modo um tanto informal, é como se delta valesse zero para todo t diferente de zero, mas valesse infinito justamente no t igual a zero. Então, essas duas últimas linhas aqui da página 1, elas mostram para o aluno a definição matemática do delta de Dirac. Delta de Dirac é delta de t igual a zero para todo t diferente de zero. E aí, na segunda linha, eu deveria falar, e delta de zero é infinito. Só que ninguém vai definir um objeto matemático assim, uma f de um certo ponto é igual a infinito. Né? Infinito não é um número para você dizer que a função vale infinito num ponto. Então o pessoal fala assim, delta de t igual a zero para todo t diferente de zero, até aí tudo bem. E em vez de falar que no zero ela é infinito, eles falam, e integral de menos infinito até mais infinito da delta dá 1. Aí a pessoa para pensar, né, fala, poxa, como é que pode ter uma função que é zero em todos os pontos, menos no t igual a zero. Só no t igual a zero que ela não é zero. Quer dizer, e como que pode a integral dela dar 1? É óbvio que se ela tivesse qualquer valor finito no t igual a zero, a integral dela daria zero. Ela tem que obrigatoriamente estar explodindo para infinito no tempo igual a zero. É um objeto muito estranho do ponto de vista matemático. Eu até botei uma foto aqui do cara que foi o criador disso aí, ele ganhou inclusive o prêmio Nobel, né? Olha lá, figura 1, Paul Dirac, 1902-1984. Físico matemático inglês, recebeu o prêmio Nobel junto com Schrödinger, da brincadeira lá do gato de Schrödinger, né? Em 1933. Seu resultado mais conhecido foi a equação relativística para o elétron, a partir da qual ele previu o pósitron, que é o antielétron, né? Quer dizer, ele foi um dos caras esse Dirac, que criou essa função delta de Dirac, ele foi um dos caras que descobriu a antimatéria, né? O antielétron é a versão antimatéria do elétron. Aí botei até uma foto dele aqui. Olha só o que eu escrevi nesse primeiro parágrafo. Note que não existe uma função, nem essa que a gente aprende no ensino médio ou no cálculo 1, né? No sentido usual da palavra, que satisfaça as condições acima, né? Essas condições aqui. Isso aqui, delta de t ser zero para t diferente de zero e integral da 1, nenhuma função de cálculo 1 vai dar certo com isso aí. Quer dizer, aí nós estamos entrando na teoria das funções generalizadas, como eu escrevi aqui. A função delta, definida por essas equações, é algo conhecido como funções generalizadas ou distribuições. Ela é chamada de delta de Dirac. Então, eu confesso para vocês que eu nunca estudei muito profundamente a teoria das funções generalizadas e distribuições. O máximo que eu sei dessa teoria é essa ideia da delta de Dirac, mas tem toda uma teoria por trás disso, tá certo? Bom, eu vou fechar aqui essa sessão dizendo o seguinte, além da delta de t, puramente delta de t, porque a delta de t ela vai para o infinito no zero, né, e o resto é zero. Mas você poderia querer ter um impulso que ele não é exatamente no tempo igual a zero. Você poderia querer ter esse impulso indo para infinito no tempo igual a 1, ou no tempo igual a 2, ou no tempo igual a π, ou raiz de 2, ou qualquer outro número que não seja zero.
Então, a gente tem também essa ideia do delta de T menos T0. Então, o que seria o delta de T menos T0? É igual ao delta de Dirac, só que em vez de estar explodindo para infinito no zero, está explodindo para infinito no T0. Aí, se você colocar, por exemplo, T menos 1, então ela vai ser um delta de Dirac que quando chega no 1, pá, vai para infinito e depois volta para o zero. Tá certo? Então, não se assuste quando vê delta de T menos T0. É o mesmo delta de Dirac que delta de T, só que como se você clicasse nele e fizesse arrastasse ele para a direita. Fizesse um deslocamento nele para a direita. Essa que é a ideia. O delta de T menos T0 é um deslocamento, clicou e arrastou para a direita o delta de Dirac original. Tá certo? Bom, nessa segunda sessão agora, eu vou falar da transformada de Laplace. A gente precisa buscar uma forma de calcular a transformada de Laplace desse delta de Dirac, tanto do delta de T, como do delta de T menos T0, tá certo? E aí, bom, antes de eu começar essa sessão, vamos ver se os alunos querem se manifestar, falar alguma coisa. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Também não quero ficar falando direto e não deixar ninguém falar nada. Tá ficando audível? Tá dando para entender essa explicação? Tudo jóia. Como é que é? Tudo jóia, tudo bem. Tudo bem? Tá, não, tudo bem. Vou seguir adiante. Pode falar, quem quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Se alguém quiser ligar o microfone e me interromper quando eu estiver falando alguma coisa, pode interromper, não tem problema, tá? Vocês estão deixando eu ir para frente, eu estou indo para frente. Tá legal? Não tá travando muito, não, né? Tá indo bem. Não, tudo bem, tá ótimo. Gostei, não, gostei demais. Gostei demais. Eu pessoalmente, estou bastante satisfeito. E tô com uma saudade braba de vocês não imaginam? Rapaz, eu dou aula há 12 anos, assim, em sala de aula, você ficar apartado, assim, e ter que ficar falando por internet é um negócio meio deprimente, sabe? A gente fica com saudade de ver ali os alunos, conversar. Então, ter uma ferramenta dessa que dá uma interatividade maior, é fora de série, né? Tô maravilhado com isso aqui. Beleza, vou seguir para frente. Bom, transformada de Laplace. Beleza, vocês entenderam a ideia do delta de T, o delta de Dirac. Como é que seria a transformada de Laplace do delta de Dirac? Então, olha só. O primeiro comentário que eu fiz aí, logo no topo, no primeiro parágrafo, foi o seguinte, olha, a função delta não satisfaz as condições do teorema da existência. A gente tinha estudado teorema da existência. O que dizia lá o teorema da existência? Se uma função for contínua por partes, seccionalmente contínua, né? E for de crescimento exponencial, quer dizer, módulo da função for menor ou igual que uma constante vezes uma exponencial, então a função tem uma transformada de Laplace. Esse era o teorema da existência. Eu observei na ocasião, e volto a observar, que ele é apenas uma condição suficiente. Ele não é necessária. O teorema, ele diz o seguinte, ó, se a função tiver essas condições 1 e 2, isso é suficiente para garantir que ela tem transformada de Laplace, tá certo? Em nenhum momento o teorema dizia que só se tiver condição 1 e 2 vai ter transformada de Laplace, né? Bom, beleza, então quer dizer, aí alguém poderia me perguntar naquela ocasião, professor, se é só uma condição suficiente e não é necessária, pode ter alguma função que não tenham essas condições, já que elas não são necessárias, são só suficientes, e que pode ter uma função que não tem essas condições e que ainda assim tem transformada de Laplace. Você está vendo agora um exemplo, que é justamente o delta de Dirac. O delta de Dirac não satisfaz essa ideia das condições 1 e 2, né? E, no entanto, nós vamos ver que tem uma transformada de Laplace, e você vai ficar surpreso com o valor que dá a transformada de Laplace da delta de Dirac, desse bicho bizarro. Ele é um bicho bizarro, mas a transformada de Laplace dele não vai ter nada de bizarro, tá certo? Então, olha só, vamos ver como é que a gente vai calcular essa transformada. Olha para o segundo parágrafo. Como delta de T é definida como limite das dε, quando ε tende a zero, é natural que a gente vai definir a transformada de Laplace de delta de T também como um limite do dε, né? Então, nós vamos escrever assim, transformada de Laplace. Eu já peguei aqui a deslocada, né? Que ele chama aqui, acho que de... não tem um nome ela, eu já peguei... Porque essa aqui, ela já engloba o caso do delta de T quando T0 é zero. Ela já é um caso mais geral, tá certo? Então, eu já fui direto. Só se você quiser saber o resultado para delta de T, é só você trocar o T0 por zero, tá certo? Beleza, então transformada de Laplace de delta de T menos T0 é igual ao limite para ε tendendo a zero da transformada de Laplace do dε.
tudo bem, porque realmente quando você faz o d epsilon, o epsilon tender a zero nessa função d epsilon, vira a delta de Dirac, tá certo? Então, tudo bem. Por outro lado, esquecendo aqui um pouco o limite, né? Vamos olhar então, a gente passa o limite no final. Vamos primeiro olhar para a Laplace de d epsilon. A Laplace de d epsilon, pela fórmula que a gente já está careca de saber, é integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, f de t, dt, aquela fórmula do transformado de Laplace. Como eu já expliquei para vocês que a d epsilon, ela só... Vamos voltar na formulinha ali da d, ó, a d epsilon lá em cima. A d epsilon ela só tem o valor não nulo de menos epsilon até epsilon, tá certo? Então, tanto que eu falei, né, que a integral de menos infinito até mais infinito vai se resumir só a integral entre t0 menos epsilon e t0 mais epsilon, tá certo? Bom, claro que aqui é uma d epsilon só de t, não é de t menos t0, né? T menos t0, aí o t não vai estar entre menos epsilon e epsilon, o t vai estar entre t0 menos epsilon e t0 mais epsilon, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver como é que ele vai seguir as contas ali. Mas é a mesma ideia, tá? Quer dizer, fora daquele intervalinho, ela é zero e você não precisa fazer a integral. Então, beleza. Essa integral, que é de 0 até infinito, vai se resumir apenas a uma integral de t0 menos t0 mais epsilon. Muitos alunos podem me questionar, professor, mas e se esse t0 menos epsilon aqui cair para valores negativos, né? Porque Laplace está definido a partir do zero. Veja, no final, você vai passar um limite para epsilon tendendo a zero. Então, e o t0 é um valor maior que zero. Então, você pode pegar esse epsilon tão pequeno, que o t0 menos epsilon está do lado positivo já, tá certo? Então, não tem problema nenhum, no final vai ser passado o limite. Mesmo que ele estiver caindo lá para o negativo, t0 menos epsilon, a hora que passar o limite para epsilon tendendo a zero, ele vai voltar para o lado positivo, não vai ter problema nenhum, tá certo? Então, beleza, integral de 0 até infinito, se resume a integral de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon. Porque no restante dos outros valores, essa função aqui é zero. Só você depois voltar na formulinha lá. Agora, bom, essa integral aqui, agora a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui na próxima linha. Deixa eu ver se eu consigo deixar as duas aqui. Infelizmente, caiu na quebra de página. Essa integral aqui, transformada de Laplace do d epsilon, ela ficou integral de t0 menos epsilon até t0 menos epsilon até t0 mais epsilon, elevado a menos st, e aí o valor de 1 sobre 2 epsilon lá da fórmula dela, substituir no lugar do d epsilon, tá certo? E aí tudo bem, não tem nada de nada muito misterioso nisso aqui. 1 sobre 2 epsilon é constante, não depende de t, pode ir para fora da integral. E aí a integral fica só com a exponencial dentro. 1 sobre 2 epsilon fica para fora. A hora que você resolver essa integral aqui com essa exponencial, né, aí de novo vou pegar aqui o meu caderno aqui, quem quiser pegar uma folha aí, porque a integralzinha é fácil, mas às vezes com a gente fazendo no papel a gente fica mais, digamos assim, né, a gente entende melhor o que está acontecendo, porque aqui eu deveria ter digitado mais passos, mas tudo bem. Bom, deixa eu só fazer rapidinho aqui a integral. Integral de t0 menos epsilon até t0 mais epsilon, agora tem uma exponencial dentro. E elevado a menos st, tá certo? O que vai acontecer? Integral do e elevado a menos st é e elevado a menos st dividido por menos s. Espero que vocês se lembrem disso. De t0 menos epsilon até t0 mais epsilon. Substituiu, o que vai acontecer? Você tem que substituir no t, não no s, tá? Aí vai ficar e elevado a menos s, abre parênteses, t0 mais epsilon, menos e elevado a menos s, abre parênteses, t0 menos epsilon. Tudo isso dividido por menos s. Tá? Repara que o menos s, eu já puxei para fora ali. Ficou menos, do menos s, né? 1 sobre 2 epsilon que já tinha. E aí a exponencial, você substituindo, fazendo a continha ali, acaba nessa fórmula aqui que ficou. Aí você pega aí no seu... Eu fiz aqui no meu rascunho, talvez vocês tenham feito aí no de vocês, né? Esse e elevado a menos s t0 mais epsilon distribui ali, fica e elevado a menos s t0 vezes e elevado a menos s epsilon, menos e elevado a menos s t0 vezes e elevado a s epsilon. Ou seja, os dois termos ficaram com e elevado a menos st0. Aí eu coloquei o e elevado a menos st0 em evidência.
E dentro do parênteses ficou E elevado a SE menos E elevado a menos SE, epsilon, né? E elevado a SE epsilon menos E elevado a menos SE epsilon. Que, evidentemente, como é que surgiu esse seno hiperbólico aqui embaixo? Eu juntei, né? O que eu fiz aqui? Eu juntei esse 2. Tem um 2 aqui fora, 1 sobre 2. Se você fizer E elevado a x menos E elevado a menos x sobre 2, isso é exatamente a fórmula do seno hiperbólico de x. Aqui, no caso, não vai ser seno hiperbólico de x, porque a exponencial está elevado a S epsilon. Então, vai ser seno hiperbólico de S epsilon. Sumiu o sinal de... Note, tem um pequeno detalhe aqui, né, que é o seguinte. O sinal de menos que tinha aqui, onde está a minha mãozinha aqui do mouse, ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque ele foi usado para inverter o sinal desses dois aqui. Eles estão com o sinal invertido em relação ao sinal que saiu aqui da integral. Aí você fazendo a integral e no rascunho, depois com calma você vê. Esse menos aqui foi utilizado para inverter o sinal, então sumiu o menos. E o 2 que está aqui embaixo, aqui na mãozinha, o 2 vai ser usado para juntar com isso aqui, vai ficar sobre 2 aqui, e vai surgir o seno hiperbólico. Então ficou seno hiperbólico de S epsilon, dividido por S epsilon, que já estava lá fora o tempo todo, S epsilon, vezes a exponencial de menos ST0. Agora, olha só que interessante. Nesse momento aqui, os detalhes das contas você pode fazer depois, é exercício fácil de cálculo 1, você não vai ter dificuldade. Se tiver, eu digito aqui, boto na internet para vocês, tá? Não tem problema nenhum. O fato é, transformada, ainda não passamos o limite para epsilon tendendo a zero. Transformada de Laplace de d epsilon, de t menos t0, deu isso aqui como resposta. Aí, professor, tá, mas e agora que eu vou ter que tacar o limite para epsilon tendendo a zero? Qual será o limite para epsilon tendendo a zero de seno hiperbólico de S epsilon? Vai saber qual é, né? Aí o que eu fiz? Eu dei uma de cálculo 1 aqui, ó, apliquei a regra de L'Hopital, que vocês devem ter estudado aí num dos cálculos, né? Derivei em relação a epsilon, e quem que é derivada do seno hiperbólico? É o cosseno hiperbólico. Então fica epsilon vezes cosseno... Epsilon não. S vezes cosseno hiperbólico aqui, ó. Eu fiz a conta aqui embaixo. Essa conta aqui está feita, ó. Não precisa fazer no rascunho. A transformada de Laplace da delta de Dirac, que vai ser o limite para epsilon tendendo a zero disso aqui, que é o limite para epsilon tendendo a zero dessa expressão, que aplicando o L'Hopital, dividindo em cima e embaixo, fica S cosseno hiperbólico, S. Cancela o S, cosseno hiperbólico de zero é 1, porque você vai fazer agora o epsilon tender a zero, vai dar, esse S cortou com esse S, o epsilon tendeu a zero, ficou cosseno hiperbólico de zero, que deu 1. Então está aqui o resultado, S e elevado a menos ST0. A transformada de Laplace da delta de Dirac de t menos t0 é igual a e elevado a menos ST0. Agora, turma, vocês querem saber o que é mais impressionante? É o seguinte, estou até vendo se o pessoal ainda está vivo aqui, eles estão aqui acompanhando. O mais importante disso aqui é o seguinte, olha só, se eu trocar o T0 por zero, eu caio na delta de Dirac original, delta de T. Se eu trocar o T0 por zero. Mas trocando o T0 por zero aqui, quanto que é elevado a zero? É 1. Então, uma consequência desse resultado é, e isso aqui eu acho um resultado fascinante, a transformada de Laplace da delta de Dirac é 1. Olha que coisa impressionante. A função é bizarra, nem função é uma distribuição 0, 0, 0, 0, 0, infinito 0, 0, 0, 0. Qual que é a transformada? Já é um milagre de ter transformada de Laplace dela. Não só tem, como a transformada de Laplace dela dá simplesmente 1, tá certo? Agora, isso se for aquele delta de t original que explode para infinito no zero. Se tiver o deslocamento na delta de Dirac, delta de t menos t0, né? Aí não é 1, é e elevado a menos st0, a transformada de Laplace da delta com deslocamento, t menos t0, tá certo? Beleza, vamos ver o pessoal reagindo aí. E aí, tudo bem até aqui? Conseguiram captar esse resultado da transformada de Laplace do delta? Que agora eu já vou explicar como é que usa na equação diferencial. Será que o pessoal está acompanhando aí? Vamos ver se alguém vai reagir um pouquinho. Opa, tô. O pessoal está acompanhando. Gustavo Melo, para falar a verdade, sua câmera está travando aqui de vez em quando. Olha, mas o que está aparecendo principal na tela de vocês é o PDF, né? O PDF está dominando a tela de vocês, sim ou não?
Tá, não, tudo bem. O PDF está na tela e ele está dominando a tela. E o meu áudio não está travando. O áudio está fluindo direto, a minha voz, narrando o PDF. O áudio está normal, ok. Para mim tá tudo ok aqui. Tudo beleza. Beleza, Tá. Gustavo. Não, se vocês estiverem vendo o PDF e ouvindo a minha voz, acho que a explicação já consegue Para fluir. mim também está tudo bem. Quem acabou de falar isso foi a Heloísa ou foi a Roberta? Foi a Roberta. Não, tudo bem. Foi a Roberta. Tudo bom, Roberta? Tá ótimo, você está feliz aí que você está acompanhando. O pessoal está acompanhando. Olha, deixa eu voltar aqui que agora eu quero explicar o seguinte para vocês. Essa parte agora, então o que vocês têm que saber até agora? Ó, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu. Vocês têm que saber, vamos voltar um pouquinho aqui no começo, que nós queremos resolver equações. Isso aqui tanto para elétrica quanto para computação, vai aparecer muito em sinais, sistemas e em sistemas dinâmicos lá na elétrica. Sempre que você tiver uma equação diferencial que tem um fenômeno impulsivo, G de t, que é muito grande, num intervalo muito pequeno, tipo relâmpago, martelada, tacada de golfe. O que acontece? Você vai cair nessa delta de Dirac. O que você tem que saber da delta de Dirac? Primeira coisa, definição dela. Ela é zero para todo t diferente de zero. E ao invés de você falar que ela é infinito no zero, porque na verdade é isso, você não fala isso. Você fala, bom, ela é zero para todo t diferente de zero, e a integral dela, de menos infinito a mais infinito, dá 1. Olha só. Então você já entendeu o que é a delta de Dirac. Outra coisa, você já entendeu que ela pode aparecer deslocada também. Mesma coisa. O que é o delta de t menos t0? Ele é zero quando t, em vez de você botar t diferente de zero, você põe t diferente de t0. E de novo, mesma coisa. Integral de menos infinito até mais infinito dele dá 1. Tá ótimo. Outra coisa importante que você apresentou, tá? Quanto é que é a transformada de Laplace dessa delta de Dirac? A transformada de Laplace dela, você acabou de ver comigo que é 1, a da delta de t. E da generalizada aqui, delta de t menos t0 é e elevado a menos st0, que se reduz a 1 quando eu coloco t0 igual a 0. Tá certo? Dos dois lados da equação. Eu pego essa equaçãozinha aqui, boto t0 igual a 0 dos dois lados, eu caio nessa aqui. Tá ótimo. O que falta falar ainda da delta de Dirac? Aí tem toda uma parte aqui que eu justifiquei, que eu não vou ler aqui com vocês, que vai ficar muito chato. Eu vou deixar para vocês lerem sozinho. Tem as contas aqui, tudo, eu fui fazendo passo a passo. Apliquei, tem um momento aqui das contas que eu aplico um teorema, eu até falo aqui, ó, agora pelo teorema, que é o teorema do valor médio para integrais, que a maioria dos alunos nem sabe que existe. Ou, às vezes, viu muito rapidamente em cálculo. Então, eu botei o teorema, coloquei, escrevi ele aqui para o cara entender. Teorema do valor médio para as integrais. Depois você vê ele com calma. Mas para que eu estou usando esse teorema? Para que eu estou fazendo essas outras contas? Olha só, eu já vou te mostrar já o que eu quero provar. Eu quero provar com essas contas aqui, que é o último resultado que tem para passar para o aluno, que é importantíssimo, que é esse aqui, ó. Quando eu faço, o que é integral de 0 até infinito? Olha, integral de 0 até infinito, delta, vezes uma função qualquer. Esse f de t aqui poderia ser um cosseno, poderia ser um seno, poderia ser uma exponencial, poderia ser um t elevado ao quadrado, uma função de segundo grau. Quando eu tenho a delta multiplicando uma função dessas convencionais que a gente usa no cálculo 1, no ensino médio, a integral de 0 até infinito disso dá f de t0. Olha que interessante. Delta de t menos π vezes seno de t. Integral de 0 até infinito. Vai dar seno de π. Tá certo? Esse resultado ele é importante por quê? Ele é importante porque ele permite para a gente, eu não sei se eu escrevi aqui, eu acho que eu acabei não escrevendo, eu deveria ter digitado aqui. Aqui, eu digitei de novo o mesmo resultado, mas não digitei a transformada de Laplace, né? Ele é importante, por quê? Pelo seguinte, deixa eu mostrar aqui o livro do Boyce, para vocês verem a importância dele. Deixa eu ir para a lista de exercícios. Quando você chega na lista de exercícios, calma, aqui, ó. Quando você chega, esses são os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, do 1 até o 12, nesse capítulo aqui, 6.5, são esses aqui. Você vai ver que, por exemplo, você pega a 6, o exercício 6, a equaçãozinha aparece tão somente a delta do lado direito. Mas se você pegar, por exemplo, o 7, aparece a delta vezes o cosseno. Se você pegar a 10, aparece delta vezes seno.
E aí, muitas vezes, o aluno fica sem saber o que fazer. Então, veja, aquele resultado que eu acabei de comentar com vocês, você concorda que se eu colocar uma exponencial aqui dentro dessa integral, ela vira a transformada de Laplace, da delta vezes a função, tá certo? Então, o que você tem que se lembrar é o seguinte, infelizmente, eu acho que talvez no exemplo, né, acho que no exemplo, não foi bom aqui, eu deveria ter colocado um exemplo, nesse exemplo aqui eu usei o resultado, olha só, estava aqui, ó, esse exemplo é bom para mostrar o que eu estou falando, você tem a equação e tem a delta multiplicando a função, como eu tinha acabado de falar e mostrado lá no teorema. Aí, beleza, quero resolver por transformada de Laplace. Aplico a transformada de Laplace dos dois lados. Transformada de Laplace aqui, transformada de Laplace aqui. Ótimo. Distribuir, como sempre. E do lado de cá? Do lado de cá eu caio na definição de Laplace. Integral de 0 até infinito, exponencial, delta vezes cosseno. Delta vezes cosseno. Aí o que acontece? Você vai para o teorema. O que o teorema diz? Vamos voltar no teoreminha que vocês já vão aprender como usar ele. Ó. O teorema diz que quando eu tenho a delta vezes uma função, integral de 0 até infinito, o resultado é f de t0. Então vamos interpretar esse teorema e aplicar ele aqui. Ó. Cadê? Não, é outro exemplo. Aqui. Tenho integral de 0 até infinito, igual no teorema, delta de t menos t0, no caso aqui o t0 é 2π. Aí você vai falar, não, professor, mas tem a função, mas tem também o e elevado a menos st desse lado. Não, mas aí é que está o pulo do gato. Você tem que enxergar o f de t lá do teorema como sendo as duas juntas. O seu f de t aqui é e elevado a menos st vezes cosseno. Junta a exponencial e o cosseno num f de t só. Tá certo? Então, se você fizer isso, aí vai dar para aplicar certinho o teorema. O que o teorema vai te dizer? Ele vai te dizer que o resultado dessa integral é essa função, no caso, e elevado a menos st vezes cosseno, aplicado no t0. Quem que é o t0 aqui? É 2π. Então, olha só quanto é que ela fica. E elevado a menos s 2π, que é o e elevado a menos st0, cosseno de t0, cosseno de 2π. Tá certo? Então, quer dizer, aqui toda a demonstração desse negócio aqui, se eu for... Que não é difícil, eu até deixei o teoreminha aqui para os alunos verem, né? Estou voltando um pouco lá. Até aqui a gente foi discutindo tudo, passo a passo. Aí chega aqui, tem essa teorema do valor médio para integrais e todo o desenvolvimento até chegar no resultado que a gente quer, tá certo? Que está lá embaixo. Aí eu vou deixar para vocês lerem sozinho, porque as contas são muito fáceis e se você já pegou a ideia até aqui, você consegue ler sozinho e entender isso aqui. E eu já estou te explicando o resultado que você vai chegar. Você vai chegar nesse resultado de que a integral de 0 até infinito da delta vezes uma função é f de t0. E como que você vai usar esse resultado? Aí eu pulei aqui o primeiro exemplo, que é o primeiro exemplo, depois a gente volta nele, se vocês quiserem, tá? Ele é muito simples porque ele é só uma delta sozinha aqui, o primeiro exemplo. O exemplo mais chique de discutir com os alunos, mais sofisticado, é esse aqui, onde do lado direito da equação diferencial tem a delta multiplicando uma função. Que aí aqui o cara fica perdido, mas aí tem aquele teoreminha do final ali que eu deixei para vocês. Repetindo, aplica a transformada de Laplace dos dois lados, distribui, a hora que você fizer a integral, vai cair exatamente naquela condição do aquele último teoreminha ali do corolário, que é, você tem uma delta de t menos t0 vezes uma f de t. Você só tem que lembrar que a f de t aqui é e elevado a menos st vezes cosseno. Essa é a f de t, tá certo? E aí você vai perceber que você tem que pegar essa f de t, fazer f de t0. Então vai ficar e elevado a menos s 2π, no caso aqui o t0 é 2π, e elevado a menos s 2π, cosseno 2π. Eu nem estou comentando aqui do lado esquerdo, gente, porque esse lado esquerdo aqui desse exercício é aquele feijão com arroz de sempre lá, aquela mesma coisa que a gente sempre faz com a transformada de Laplace, tá? Não tem nem mistério, nem nada, tá? Bom, tá aqui feitinho os exemplos, eu peço para que vocês estudem essa nota de aula, façam os exercícios, semana que vem, quando eu pretendo mandar a prova para vocês na semana, vamos ter aula normal semana que vem aqui pelo Meet, igual a gente está fazendo hoje, na próxima segunda, e ao final da aula, quando eu terminar de explicar tudo que eu quero explicar, eu vou mandar para vocês a prova, e vocês vão ter 24 horas para fazer a prova e me devolver. Tá certo? Aí teve uma aluna que me sugeriu fazer a devolução da prova. Ah, aqui o rostinho aqui da Roberta, agora eu tô lembrando dela.
Eu sempre vejo ela lá na aula, ela colocou uma fotinho aí. Acho que foi justamente a Roberta ou a Heloísa também, né? Que deram a sugestão de usar o Classroom. Aí vocês vão anexar lá no Classroom e devolver a prova para mim, a resolução, né? Em 24 horas. Vou dar umas 24 horas aí para você fazer. Vocês podem conversar entre vocês, consultar a internet, tá? Eu só peço, semana que vem, quando eu mandar a prova para vocês, que vocês escrevam de próprio punho os exercícios, cada um com a sua letra, fotografe e anexe lá no Classroom, tá certo? Depois eu vou explicar direitinho como é que faz para anexar. Eu vou ver ainda hoje um vídeo explicando, né? Depois eu mando as orientações para vocês. Mas vai ser assim. Então, nessa jogada da semana que vem, depois que eu der a aula, quando eu mandar o PDF da prova para vocês fazerem, eu certamente vou explorar esse assunto aqui. Eu vou querer ver quem que estudou esses exemplos aqui, quem que aprendeu a resolver as equações diferenciais que tem a presença desse delta de Dirac, tá certo? Então, beleza, eu comentei tudo que eu queria comentar desse assunto, tá legal? O assunto que eu queria comentar agora com vocês já é o 6.6, que é a última sessão, que é esse teorema da convolução. Esse eu queria comentar também um pouquinho hoje, né? Para já ganhar tempo. Mas, antes de passar para o teorema da convolução, vamos ver se os alunos querem falar alguma coisa, né? Tá ótimo, deve ser na net do cara. Pior que garanto que não é, mas tudo bem. O PC do Gustavo é... O pessoal tá brincando aqui com o Gustavo. Gustavo Melo, olha, às vezes pode acontecer realmente de estar travando. Eu tô deixando essa transmissão gravando. Vamos ver se ela ainda tá gravando. Tá gravando aqui, ainda não interrompi. Então, depois eu vou dar um jeito de pegar esse vídeo. Eu nem sei onde é que ele fica salvo. É a primeira vez na vida que eu tô fazendo isso aqui hoje. Eu tô vendo aqui que tá gravando, mas eu nem sei onde é que ele salva, como é que faz. Eu vou dar um jeito de depois colocar ele no YouTube, tá certo? E aí no YouTube eu acredito que você vai poder rever sem muitas interrupções, tá? Eu lamento que esteja a transmissão um pouco ruim para algumas pessoas, mas infelizmente eu não sei como fazer para solucionar isso. Bom, vocês querem perguntar alguma coisa desse negócio de delta de Dirac? Vamos dar um minutinho aí para as pessoas se manifestarem, tomarem uma água. Aí eu continuo falando aqui do último tema de Laplace, hein, agora, teorema da convolução. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos ver se o pessoal vai mandar alguma pergunta aí. Vamos ver. Deixa eu ver aqui Às vezes pode ser que alguém falou alguma coisa pelo WhatsApp também. Vamos ver aqui. Não tem nada no WhatsApp também. Tá? Tem alguma coisa no Classroom? Não tem. O pessoal não sei nem se está... Talvez não esteja nem prestando muita atenção, talvez estejam, não sei. Talvez eu já esteja falando sozinho já essa altura, mas vou aproveitar aqui e vou falar do teorema da convolução, né? Uma coisa que eu esqueci de falar. Eu sabia que tinha uma coisa que eu estava esquecendo, e o professor Bruno falou para mim que ele faz assim. Eu vou pedir para vocês, para todo mundo que tiver... Eu estou vendo que está com 29 pessoas, acho que é a nossa audiência máxima hoje aqui. Eu vou pedir para todos vocês que estão aqui escrever a palavra presente aqui agora. Todos que estiverem, escreve aí, presente, para ficar registrado que vocês estão presentes aqui e eu colocar depois no Siscad, tá certo? Colocar a presença de... Eu acho que ninguém vai colocar porque ninguém está me escutando. Eu não sei. Vamos ver se o pessoal vai reagir aí. Talvez tenha caído a transmissão, não sei. Vamos ver aqui. Não, o pessoal tá... Olha lá, o pessoal tá reagindo. Presente. Isso, exatamente isso que eu ia pedir para vocês. Nossa, acho que todos digitaram exatamente ao mesmo tempo. Tá ótimo. Isso, porque depois eu posso ver aqui Isso mesmo. Nossa, todos digitaram. Meu Deus, vocês são os alunos mais lindos e maravilhosos no mundo. Tava todo mundo prestando atenção. Todo mundo já digitou aqui, ó. Tá certo. Não, tá ótimo. Todo mundo que estiver online agora assistindo essa aula, digite presente para você ficar com presença no Siscad, que eu vou passar depois da aula, tá certo? Não esqueça de fazer isso agora, tá? E eu já vou passar para esse tópico daqui, que é o último tópico de Laplace. Veja aí na sua tela. Uma pergunta simples e direta para introduzir esse tema do teorema da convolução. O último tema de Laplace é o seguinte: olha a motivação. Você vê, a motivação do penúltimo tema, que foi o delta de Dirac, foi estudar equações diferenciais
onde do lado direito da equação você tem uma função que é muito grande num tempo muito pequeno. Essa foi a motivação para toda aquela história de delta de Dirac que eu expliquei para vocês. Agora, qual a motivação para essa questão da convolução, que é o último tema de Laplace, da transformada de Laplace? A motivação é a seguinte: a transformada inversa de Laplace de um produto de funções, se eu calcular L a menos 1 de F1 vezes Gzão, é a mesma coisa que fazer L a menos 1 de F1 vezes L a menos 1 de Gzão? Infelizmente, se fosse, a resposta fosse sim, não existiria teorema da convolução, não precisaria dele. Mas a resposta para essa pergunta é não. Então, qual que é o jeito correto de saber qual é a transformada inversa de um produto de F1 de S vezes Gzão de S? O modo correto é utilizando a ideia de produto de convolução, que eu vou introduzir agora para vocês. Então, olha só. Definição. Então, imagina aqui que você tenha duas funções contínuas, aí é aquela mesma ladainha de sempre, funções contínuas por partes, no intervalo, né? Funções contínuas por partes, bem comportadas, né? Então, a gente define a convolução dessas funções. Esse é um tema muito importante em matemática, a convolução, vai muito além da transformada de Laplace esse tema, né? A gente define a convolução, produto de convolução entre duas funções, através dessa integral. Às vezes demora um pouco para o nosso cérebro acostumar com essa integral, tá? Mas ela é tranquila. F convolução G. Quanto é que dá isso? Integral de 0 até t, não é até infinito, é até t mesmo. F de t menos tal, G de tal, d tal. Ou seja, essa letra tal aí, ela está fazendo o papel de um x. Se você tiver dificuldade de enxergar essa letra tal, você pode, para o seu cérebro estar mais acostumado com a letra x, f de t menos x, g de x, dx, mesma coisa, tá? Ou seja, a integral não é calculada na variável t, a integral é calculada na variável x. Tem t e x dentro da integral. F de t menos x, g de x, dx. No caso, não é x, é tal, porque eu copiei do livro. O livro usa a letra tal também, nessa seção 6.6. Então, é integral de 0 até t, f de t menos tal, g de tal, d tal. Você vai fazer a integral em tal, e o resultado dela vai sobrar só a letra t. A letra tal vai ser totalmente eliminada ao longo da integral. E vai sobrar apenas a letra t no final. Quer dizer, f de t convolução com g de t dá como resultado uma função de t também, um h de t, tá certo? Isso aqui tem a ver o que com equação diferencial e transformada de Laplace? Nada. Isso aqui é só uma definição de uma operação entre duas funções, que nem você pode fazer uma função vezes a outra, pode fazer uma função mais a outra, f de t mais g de t, pode fazer uma função dividido pela outra, f de t dividido por g de t. É uma operação. Então, agora eles bolaram uma nova operação, a convolução, esse asterisco aí que é o símbolo. F convolução com G é dado por essa integral aqui, que é uma integral na variável tal, a resposta final vai ficar na letra T, tá certo? Beleza. Aí eu coloquei aqui uma propriedade interessante, né, para já tirar isso da nossa mente. Ah, é comutativo? F convolução com G é a mesma coisa que G convolução com F? Resposta, sim, é comutativo, tá certo? E acho que eu fiz até a demonstração aqui. Isso aí eu vou deixar para você ler sozinho. Demonstração de comutatividade, não precisa ficar lendo isso aqui agora. É só uma mudança de variável na integral, você já percebe que é comutativo esse produto de convolução. Tudo bem. Coloquei as principais propriedades aqui, ó, propriedades principais do produto de convolução. Primeira, comutativo, F convolução G é igual a G convolução com F. Dá para distribuir em relação à soma. F convolução G1 mais G2 é a mesma coisa que FG1 mais FG2. Associativo, convolução de G convolução H é a mesma coisa que fazer primeiro F convolução com G e depois com H. E a convolução com zero dá zero, tá certo? Agora, olha só. Isso aqui, quando eu estou dando em sala de aula, quando eu tenho a lousa, né? Aqui, se eu tivesse já aquela mesa digitalizadora, que eu espero que chegue o mais rápido possível, e eu vou aprender a usar ela para poder jogar para vocês a imagem de eu escrevendo, como se fosse uma lousinha. Se der certo, vai ser bacana. Aí, geralmente, eu faço na lousa isso aqui, mas aqui eu vou deixar como um desafio. Olha só, não é verdade, em geral,
que f convolução 1 é igual a f. Tenta bolar uma função f, eu vou te dar uma dica, seno ou cosseno, tenta seno ou cosseno, depois você faz as contas aí. Ah, como é que eu vou fazer a conta do f convolução 1? Uai, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Olha a formulinha aqui da convolução, f convolução g igual a essa integral. Por exemplo, vamos supor que você quer testar aqui com seno. Ah, estou desconfiado que seno convolução com 1 não vai dar igual a seno. Aí o que você faz? Você substitui aqui na fórmula, seno no lugar do f, 1 no lugar do g, faz a integral. Só que eu vou deixar para você fazer as contas, tá? Quer dizer, é uma observação importante. O cara vê isso aqui, né? F convolução com 0 é 0, beleza, que é bem intuitivo. Ah, f convolução 1 é que nem vezes, f vezes 1 dá f. Sim, f vezes 1 dá f, é verdade. Mas e f convolução com 1? Será que dá f? Nem sempre. Nem sempre. Aí eu vou... Dica, tenta com seno e cosseno, vai acontecer alguma treta. Eu lembro que eu fiz uma vez na lousa diante da sala, ali no improviso, deu um certo tanto de contas, mas a gente chegou à conclusão que realmente tinha uma certa função, não me lembro se era seno ou cosseno, que não dava, tá? E outra coisa, f convolução com f, porque seria na mente dar a impressão que é f ao quadrado, mas não é. Não é f vezes f, é f convolução com f. Nem sempre é maior ou igual a zero. A frase é, não é verdade em geral que f convolução com f, nem que f convolução com f dá sempre maior ou igual que zero. Então é uma observação interessante, para vocês se acostumarem, se familiarizarem, tentando fazer esses exercíciozinhos, esses pequenos desafios, você vai se familiarizando com essa definição aqui, que não tem nada a ver, a princípio, com chamada de Laplace, nem equações diferenciais, é uma definição da matemática, convolução entre duas funções, tá certo? Bom, beleza, e o que a convolução aqui no nosso contexto de Laplace, né, o que ela tem a acrescentar para a gente? É justamente esse teorema da convolução. O teorema a seguir mostra que a transformada inversa de Laplace de um produto, L-1 de F vezes G, não é L-1 de F vezes L-1 de G, mas é, na verdade, igual ao produto de convolução das duas. Então, a gente vai ter que pensar assim, quando eu quiser a transformada inversa de um produtão, às vezes está bem fácil a fórmula ali, né? O f de S é 1 sobre S ao quadrado, o g de S é aquela a sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. São duas assim que você bate hoje e fala, putz, eu sei quanto é a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado, sei lá, é t. Eu sei quanto é a transformada inversa da outra, é cosseno de t. Aí, e as duas estão se multiplicando, 1 sobre S ao quadrado vezes A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Aí você tem aquela vontade de escrever, é t vezes cosseno de AT. Só que aí vai dar errado. Por quê? Porque não é o t vezes cosseno de AT a resposta certa. A resposta certa não é o f de t vezes o gzinho de t. A resposta certa vai ser o f de t produto de convolução com g de t. Tá certo? Então, olha só. Repetindo a frase aqui do teorema, né? O teorema a seguir mostra que a transformada inversa de Laplace de um produto, f vezes g, é a convolução entre a f de t, que é a transformada inversa só da f, convolução com a gzinho de t, que é a transformada inversa da g. Aí eu coloquei o teorema aqui, eu não sei se eu fiz... a demonstração tem no livro. É uma demonstração que envolve uma integral dupla. Muito complicado de fazer aqui pela internet, pelo Google Meets, tá? E nunca cobrei em prova também. Às vezes na sala de aula, quando tem tempo, eu faço lá a integral dupla e comprovo esse resultado aqui para os alunos, tá? Mas o mais importante que eu vou cobrar de você é você aplicar o resultado, não é ficar demonstrando o resultado, tá? Então, o teorema da convolução, se a f de S é transformada da f' e a g de S é transformada da g, então, você tem uma H, em primeiro lugar, você tem uma H de S que é o produto das duas transformadas, né? E essa H de S vai ser também transformada de um Hzinho, só que aí que está o detalhe, o Hzinho não é Fzinho vezes Gzinho. O Hzinho é o produto de convolução, aqui a fórmula da convolução. É o produto de convolução do Fzinho pelo Gzinho, tá certo? Eu até coloquei a observação aqui, né? O teorema 2.1, que é esse teorema que eu acabei de falar para vocês, ele pode ser reescrito como transformada de Laplace de uma convolução é transformada de uma vezes a transformada da outra. Olha só que interessante, né? É interessante isso aqui. Quer dizer, se fosse só f vezes g,
o vezes normal, de multiplicação normal, não dava para distribuir o L. Olha que interessante. Mas se você tiver a convolução, aí você distribui, que é igual a Fão vezes Gzão. Ou dito de outro modo, né, passando o L para o outro lado, ele passa como L menos 1, aí aparece isso aqui. L a menos 1 de Fão vezes Gzão é igual a Finho convolução Gzinho, tá certo? É só isso a matéria da 6.6. É só você entender essa ideia da convolução, tá certo? Vamos ver se tem algum exemplo interessante aqui. Vamos ver se alguém quer falar alguma coisa. Vamos ver, o pessoal, o que eles estão falando aqui. Vocês estão escutando, estão prestando atenção? Querem comentar alguma coisa? Aí o pessoal tudo diz presente ali, depois eu já vou direto, terminando aqui a transmissão, eu já vou jogar a presença no Siscad, né? Tá aqui, o pessoal tá meio puto, talvez, não tá querendo falar nada, mas acho que eles estão acompanhando. Ah, tá tudo ótimo, olha lá, tá tranquilo, o pessoal tá vivo aí. O pessoal tá vivo aí, beleza. Tá ótimo. Olha, não, muito legal, muito legal. Tô gostando que vocês estão prestando atenção, muito legal. Agora, olha só, vamos tentar entender esse exemplo aqui. Vamos tentar entender esse exemplo. Enquanto a transformada de Laplace, essa aqui não é resolver a equação diferencial, é só encontrar uma transformada de Laplace de uma função. Pô, mas olha bem a função, né? Aí você vai falar, pô, olha bem a função que você quer que eu calcule transformada de Laplace, professor. Pelo amor de Deus, não vai colocar isso aqui na prova. Não, se eu colocar é fácil pra caramba. Olha só, essa f de t, ele escreveu ela como convolução de duas funções. É uma função x ao quadrado e uma função cosseno de 2x. Então, quer dizer, não é que a f de t é o x ao quadrado, ou t ao quadrado vezes cosseno de 2t. A f de t é a convolução das duas, tá certo? Eu até escrevi aqui, ó. Note que f é p convolução com q, onde p de t é t quadrado e q de t é cosseno de 2t. Exatamente o que eu estava explicando. Ele escreveu uma f, que é uma função que é o resultado do produto de convolução dessas duas aqui. Tá certo? Então, imediatamente aplique o seu teorema da convolução, que está ali em cima. O que o teorema da convolução diz? Eu até tinha colocado ali, né? Era uma observação. Olha lá, observação. O teorema pode ser escrito assim, ó. Transformada de Laplace da convolução é pau. Olha lá. Transformada de Laplace dessa f de t vai ser a transformada de Laplace dessa convolução aqui. Pelo teoreminha acima, transformada de Laplace da convolução é transformada de Laplace de uma vezes a transformada de Laplace de outra. Só que aí, quando você olha para elas isoladamente, é muito fácil sacar, né? Porque transformada de Laplace do t ao quadrado é esse 2 fatorial sobre s ao cubo. Isso é formulinha lá da tabela, né? Transformada de Laplace do cosseno de 2t, s dividido por s ao quadrado mais 2 ao quadrado, tá certinho? Seria 2 aqui se fosse seno de 2t, né? Mas como é cosseno, tem o s em cima, exatamente. S sobre s ao quadrado mais 2 quadrado. Então, transformada da f é igual a transformada da convolução, porque a f é a convolução, que é igual a transformada de uma vezes transformada de outra, que é igual a isso vezes isso, que simplificando dá isso aqui. Tá certo? Maravilha, calculou. Você jamais pensou que você ia sair desse hangout aqui sabendo calcular a transformada de Laplace de um bicho desse aqui. E muito menos num delta de Dirac, né? E está saindo sabendo as duas. Então, olha só, transformada de Laplace de uma função bizarra dessa aqui, uma função dada por uma integral, é simplesmente fazer a transformada de uma que está aqui dentro, só que você tem que saber identificar. Esse t menos tal ao quadrado, né, na verdade, um t ao quadrado, por causa da formulinha da convolução. Esse aqui, na verdade, é um cosseno de 2t. Identifiquei as duas funções. Beleza, transformada de uma, transformada de outra, multiplicou, acabou. Tá certo? Vamos ver esse outro exemplo aqui, parece interessante também. Encontre a transformada inversa de Laplace. Transformada inversa dessa aqui. Bom, aí a minha dica aqui é a seguinte, tenta enxergar ela como produto de duas, porque se é para usar convolução, convolução é bom para produto, olha lá. O teorema da convolução, ele fica falando de produto. Produto. Aqui, transformada inversa do produto é igual a convolução. Então, vamos tentar escrever aquela Fão como produto de duas funções, né? Vamos ver ali como é que vai ficar. Ali vai ficar o seguinte, ele pegou essa Fão de S aqui, que é 1 sobre S à quarta, vezes S ao quadrado mais 1. Bom, seja P de S 1 sobre S à quarta, e seja Q de S 1 sobre S ao quadrado mais 1, acabou. Ele fatorou, vamos dizer assim, né? Fatorou a Fão de S. Bom, e fatorou em coisas fáceis de ver?
Eu acho que sim. Isso aqui seria 1 sobre 6 fatorial vezes t ao cubo, a transformada inversa. Isso aqui seria seno de t. Isso aqui é seno de t, tá na cara, né? Porque 1 ao quadrado, que é 1. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Ah, olha lá. Não, não é 6 fatorial, é 3 fatorial que é 6. Eu falei errado, né? Logo, das transformadas de Laplace que a gente viu, a transformada inversa só do pesão de S, o pesão de S é 1 sobre S quarta. Transformada de Laplace só do pesão de S é 1/6 de t ao cubo. E transformada de Laplace, transformada inversa de Laplace de 1 sobre S ao quadrado mais 1 é seno de t. Então, fechou. Aí, só que, veja, o teorema fechou assim, né? Vai ter que fazer um pouco de conta, porque transformada de Laplace inversa, então, da f1 de S, é a mesma coisa que transformada de Laplace inversa desse produto, que é a mesma coisa que esse produtinho de convolução, que vai ser convolução, vai ter que fazer um bocado de conta, porque, tanto que eu não fiz aqui, agora se fôssemos resolver, teríamos que fazer 3 integrações por partes, enfim, não fiz todas as contas. Porque, veja, t menos tal ao cubo, quer dizer, você vai sofrer um pouco aqui na questão de fazer conta, mas como eu disse aqui, é um exercício de cálculo 1.